Sim. Eu não estou aparecendo aí, mas eu estou aqui, que eu não sei o que houve aqui, deve ser do Zoom. Eu não vou entrar isso aí, não, deixa assim mesmo. Então vamos lá, Agora não gente. tem mais mosquito, não. Ah, Ué, agora não tem mais mosquito, não. Não precisa aparecer, não. Os mosquitos já foram embora, já. engraçadinho. É, a gente está vendo aí a teologia das cartas do Novo Testamento, certo? A gente teve algumas aulas falando sobre temas, alguns temas específicos, e aí as últimas aulas a gente tem falado das cartas. Nós falamos das cartas paulinas de maneira geral, falamos do Evangelho, falamos de Romanos, né? E agora eu vou falar sobre as cartas da prisão, que é um conjunto de cartas que é atribuído a Paulo, né, como autor, e que ele teria escrito da prisão essas cartas. Paulo ficou preso em alguns momentos, né, durante o seu ministério aí, e aí tem esse conjunto de cartas é atribuído que ele tenha escrito quando estava preso. Mesmo a autoria de Efésios, alguns duvidam que tenha sido Paulo que escreveu Efésios e Colossenses. Alguns vão defender que seguidores de Paulo escreveram essas cartas, reunindo os seus ensinos para poder repassar essas comunidades. Então, tem essas teorias aí, né? A gente vai ler um pouco mais sobre isso. Mas nessa aula, o que nos interessa mesmo é a teologia, é o discurso, né? O que Paulo defende nesses textos. Por exemplo, em Filemão, que é uma carta pessoal, né? Não tem conteúdo teológico relevante, né? Mas é mais uma carta pessoal de Paulo sobre Onésimo, né? Um escravo fujão aí que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu vou lendo, vou comentando aqui. Se tiverem alguma dúvida, como sempre, só se manifestar aí. Olá, as cartas da prisão são um conjunto de epístolas do Novo Testamento que tradicionalmente são atribuídas ao apóstolo Paulo. Essas cartas foram escritas durante o período em que Paulo esteve preso e inclui Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É... Só um detalhe, né? Tem um autor que ele vai fazer uma diferença entre Alquímio, ele vai fazer a diferença entre epístola e carta. A carta seria um texto curto, sem uma estrutura definida, e a epístola já teria uma estrutura definida, como introdução, né, prólogo, conteúdo, né, a saudação final e aí por diante. Então, o Kimmel vai dizer que Paulo escreveu algumas cartas e epístolas. Outros vão dizer que não tem diferença, que é tudo epístola. Para a gente não é extremamente relevante saber disso, mas é uma curiosidade aí. Amanhã, depois, você se deparando com um comentário ou algum texto que faça essa diferença, você já tem essa ideia aí, né? Então, vamos lá. Primeiro aí seria Efésios, né? Deixa eu descer aqui. A carta aos Efésios é conhecida por sua ênfase na unidade da igreja e é, na nova vida, né, dos crentes em Cristo. Paulo aborda temas como a graça de Deus, a reconciliação entre judeus e gentios e a importância de viver uma vida digna do chamado cristão. É até aquilo que eu estava falando na aula anterior, né? Como é que numa carta onde a ênfase seria essa nova vida em Cristo, eu teria, de repente, alguns versículos falando de batalha espiritual, totalmente assim fora do contexto, né? Então, quando a gente entende o conjunto do texto, a gente vai fugir dessas interpretações superficiais. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, entendendo a teologia de um texto, entendendo o objetivo de um texto, é aqueles versículos que aí você lê assim, e isso parece, mas se destoa do objetivo geral da carta, você já vai poder botar essa interpretação de lado, descartar isso de lado, né? Então é importante ter em mente sempre, né, o objetivo do texto, o discurso produzido pelo autor, né, que aí no caso é a teologia do texto. A carta aos Filipenses é uma epístola de alegria e encorajamento. Paulo escreve aos crentes em Filipos para agradecer pelo apoio financeiro e espiritual que recebeu deles. Ele também os encorajou a permanecerem firmes na fé e a viverem em humildade. Uma coisa que eu acho interessante nessas cartas, que são chamadas cartas da prisão, que independente de onde Paulo estivesse, né, ele não escreve um texto se lamuriando, reclamando da vida. Muito pelo contrário, ele vai dizer que se alegra, né, nas tribulações, se alegra aí nas dificuldades, porque isso é uma demonstração de que ele está dando o testemunho correto. Isso que é interessante. Ele, nas cartas, que ele poderia, inclusive, reclamar, ele não reclama. Ele, em nenhum momento, fala mal, né? Questiona isso. Muito pelo contrário. Ele, mesmo estando na prisão, encoraja outros a permanecerem firmes na fé, né? Carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, Paulo aborda a supremacia de Cristo e o combate às heresias que surgiam na igreja de Colossos. Ele enfatiza que Cristo é a imagem do Deus invisível e que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. A carta a Filemão é uma epístola pessoal, em que Paulo intercede em favor de Onésimo, um escravo fugitivo que se tornou cristão. Paulo pede a Filemão que receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Essas cartas são fundamentais para a compreensão da teologia paulina e oferecem ensinamentos valiosos sobre a fé cristã, a vida e comunidade e a supremacia de Cristo. Só para a gente poder entender mais um detalhe sobre essa questão de cultura, né? Como isso é importante. Na carta a Filemão, você poderia imaginar assim, por que Paulo não pede para Onésimo, por que Paulo não pede para Filemão libertar Onésimo? Porque para nós entendemos que a escravidão é algo ruim, certo? Mas por que Paulo não pede a libertação de Onésimo? Já que a escravidão, teoricamente, vai contra os princípios do evangelho, né? Só que Paulo é um homem da época dele, do tempo dele. O sistema econômico financeiro da época admitia a escravidão. Então você tinha senhores de escravos cristãos e escravos cristãos. Isso não gerava escândalo. Por quê? Porque na época a escravidão era um sistema econômico aceitável. Daqui a 100 anos, quando as pessoas souberem como nós vivemos, elas vão se perguntar assim, como é que a igreja aceitava o sistema capitalista? Como é que a igreja aceitava que a riqueza ficava na mão de poucos e tantos pobres assim no mundo? Então, daqui a 100 anos, outros cristãos vão olhar para o nosso sistema político e econômico e vão dizer que coisa injusta, como é que os cristãos viviam assim? E hoje, por exemplo, ninguém acha errado, né? Ninguém condena o nosso sistema político, econômico, financeiro.
É a mesma coisa na época. Você vê a escravidão não sendo condenada, nem no Antigo nem no Novo, porque era algo normal. Então, isso, gente, é uma demonstração de que todo texto bíblico ele tem uma influência da cultura, né, de quem escreveu. E é por isso que a gente precisa estar muito atento ao que esses livros realmente querem dizer. Que tipo de discurso eles estão produzindo. Porque, por causa de interpretações erradas, que muitos cristãos no século XVIII defendiam que o negro não tinha alma, defendiam que a escravidão era aceitável. Isso no século XVIII. E aí outros cristãos que tinham uma outra leitura já combatiam isso, né? Então é sempre importante entender o meio que o texto foi produzido, para a gente não sair repetindo literalmente alguns comportamentos que têm a ver com o costume, com a época, do período que o texto foi produzido. Tá? E Filemão é um bom exemplo disso. Por que Paulo não condena a escravidão nesse texto? Né? Deu para entender, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Teorias sobre a autoria. Né? Deixa eu fazer uma pergunta Fala. na abordagem fundamentalista. Na minha opinião, eu acho, né? E você me corrija aí e me ensina aí o certo. Com certeza. Paulo não pede, que Paulo não pede para Filemão libertar Onésimo, porque Onésimo já havia sido libertado quando aceitou a Jesus Cristo. Esse é um pensamento, né, de uma linha que eu acho. Então, Paulo não teria que mandar ele mais, recebe ele como um dos teus irmãos. Então, já era liberto. Já. Não, ele era liberto do pecado, mas não da escravidão. Porque Onésimo poderia até ser morto por Filemão, porque o escravo era um objeto, entendeu? É verdade. Então, ainda fica... Assim, isso que você está falando é uma maneira de se ler, né? Como o texto não é claro, pode se ler dessa maneira? Pode, né? Não é um problema, não é ruim. Mas eu, Ricardo Luiz de Freitas, sempre fico com a pulga atrás da orelha. Por que ele não critica claramente a escravidão? Porque na época era natural, é igual hoje. Você é dono da empresa, eu conheço o dono de uma loja de material de construção, que ele diz que quando demite os empregados dele, ele não paga os direitos, não. Ele fala assim, vai procurar seus direitos na justiça. E ele fala que é assim, porque senão vai à falência. Aí eu falava com ele, mas o senhor é cristão. Ele era até diácono da igreja, lá da onde eu pastoreava. Aí ele, não, mas aí, por quê? Não sei o quê. Eu não pago imposto. Eu falei, olha, melhor o senhor parar de falar comigo, porque o senhor está se complicando. O senhor já não paga tudo quanto é imposto, não paga direito. Não, mas todo comerciante faz. Eu falei, o senhor é cristão. Então, assim, é natural alguns comportamentos. Porque o Estado rouba, porque isso. Assim, mentalidade do cristão tem que ser um pouco diferente, né? Mas, como todo mundo faz, você acaba entrando nisso. Então, assim, Paulo não estava isento disso, né? Ele era um homem da época dele, do tempo dele. Então, é algo que a gente precisa... É igual aquele negócio, a pessoa vai no mercado, aí passa lá pela seção de frutas, pega uma uva e come. Aí o outro vai lá, né? Eu lembro quando eu era criança, eu via muito isso. O pessoal passava lá pelo setor de feijoada, pegava um pedaço de carne seca e saía comendo pelo mercado. Todo mundo faz, mas você está roubando. Se você não pagou, você está roubando, né? Eu lembro que até uma vez eu estava no mercado com um colega meu,
um colega muito fundamentalista, né? Aí eu estou lá comprando as coisas, ele pegou 2 uvas e comeu. Eu virei para ele e falei, você vai pagar isso aí? Aí ele, não, estou provando. Você vai comprar? Ele, não. Falei, então você acabou de roubar do mercado. E você é fundamentalista, você vai para o inferno. Eu não, mas você vai. Aí ele gaguejou para lá, gaguejou para cá. Ele, mas eu faço isso desde criança. Eu falei, mas você está roubando. Mas são coisas que são tão comuns, são tão parte da sociedade, que até os cristãos mais ferrenhos, né, fazem com tanta naturalidade. Mas é algo que a gente tem que pensar. Por que ele não critica claramente a escravidão? Né? Porque não queria falar, por que não falar? Por que não falar para Filemão, olha, liberta Onésimo? Ele agora, ao invés dele falar, receba-o como irmão, ele poderia ter falado, liberta Onésimo, porque agora ele é um irmão, né? Ele poderia ter dado isso. Mas qualquer coisa que a gente fale vai ficar na especulação também. Esse é o grande... Mas essa seria ganho, né? mais certa mesmo. Essa seria a mais certa mesmo, essa Eu também acho, né? aí. Olha, liberta Onésimo, ele agora é um irmão. Não é receba Onésimo porque ele é um irmão. Dessa vez aí eu não sou fundamentalista. Dessa vez aí eu concordo com você. Assim, e qualquer coisa que a gente fale, Francisco, vai ficar no mundo da especulação, porque o texto não é claro, né? Não tem outras informações. Mas são coisas que nós, quando estamos lendo o texto, é preciso perguntar, por que o autor não faz isso? Porque essas dúvidas vão nos levando a buscar mais, a tentar entender mais, tentar entender a época, né, os costumes, né, as práticas. Isso é bom, isso acrescenta, né, para a gente. Beleza, vamos lá. Autoria paulina, né, no caso aí das cartas da prisão. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo escreveu as cartas da prisão, que incluem Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. A autenticidade paulina dessas cartas é amplamente aceita devido ao estilo literário, conteúdo teológico e contexto histórico que coincidem com outras epístolas paulinas. No entanto, algumas teorias sugerem que certos textos, como Efésios e Colossenses, podem ter sido escritos por discípulos de Paulo após sua morte. Essas teorias baseiam-se em diferenças estilísticas e teológicas em relação às cartas indiscutivelmente paulinas, como Romanos e Gálatas. Né? Fala, Emanuel. Aí entra naquela questão, né, o Ricardo, de deuteropaulina, tritopaulina, né? Isso. Aquelas que são é evidente a participação de Paulo e outras nem tanto, né? Assim, Paulo, de qualquer maneira, ele inspirou, mas se foi ele que escreveu, fica a dúvida. Não, ele não inspirou, não. Quem inspira é só Deus. Ele foi iluminado. Você me entendeu, bobão? Não tinha entendido, não. Era comum, né, na época de Paulo, no primeiro século, você, às vezes, escrever um texto, aí dá o nome, né, de alguém famoso, de alguém reconhecido, para autenticar o texto. Então, no caso de Efésios e Colossenses, tem essa teoria, né? Os evangelhos de Mateus e de João também tem essa teoria, que Mateus, um grupo de seguidores ou de ouvintes de Mateus, escreveu a partir dos ensinos dele, e aí dá o nome dele, né? Para poder validar. O evangelho de João também seria a mesma coisa, né? Então, assim, isso era comum, não é plágio, né? Mas era um recurso comum no primeiro século. Então, pode ter sido isso? Pode. As cartas chamadas pastorais, né? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, também tem essa teoria de que não foi Paulo que escreveu, mas que foi com base nos ensinos dele, experiências dele, que essas cartas foram escritas. Então, são teorias que rondam aí
um mundo acadêmico, né? Saber quem escreveu ou não é importante, mas não altera tanto a mensagem do texto. Então é sempre bom salientar isso, né? Beleza? Quer falar mais alguma coisa, mano? Não, esqueci de abaixar aqui. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. O objetivo das cartas. Deixa eu descer aqui. Então, primeiro aí, ó, consolidação da fé. As cartas foram escritas com o objetivo de fortalecer a fé das comunidades cristãs. Paulo buscava encorajar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, apesar das perseguições e dificuldades. Já falei isso e vou repetir. O termo tribulação no Novo Testamento tem a ver com isso aí. Por que Paulo se alegra nas tribulações? Porque a tribulação é fruto do testemunho dele. Ele está pregando, ele está evangelizando, ele está proclamando o nome de Cristo, e aí está sendo expulso das cidades, está sendo preso, está passando necessidade. Então, essas tribulações para ele são motivo de alegria, porque é fruto do trabalho cristão. Não é, gente, não é aqui, eu perdi meu emprego, né? Que tribulação. Não é isso que o texto do Novo Testamento está falando. O fato de você ter perdido o emprego, de alguém ter perdido o emprego, perdeu a doença, perdeu um parente, são coisas da vida, né? São problemas que acontecem com todo mundo. E ninguém vai se alegrar com isso. Perdi minha mãe, que alegria, que felicidade. Só se for um psicopata, né? Tiver algum problema mental aí para isso. Não é isso que Paulo está falando. O termo tribulação está dentro desse contexto, né, em que o meu testemunho está gerando problema, está gerando contraste com a forma de viver da sociedade que não é cristã. E isso está gerando essas perseguições e dificuldades. Por isso que Paulo vai dizer que se alegra com as tribulações. E aí, mais uma vez, ele usa essas cartas para encorajar, não para desanimar, né? Ele não vira e fala assim, olha, gente, não vale a pena ser cristão, eu me dei mal, perdi mulher, perdi dinheiro, perdi poder, agora estou preso. Você não vê Paulo falando isso. Não vê Paulo, né, se arrependendo da decisão. Muito pelo contrário, né? Instrução e correção. Outro objetivo importante era instruir e corrigir práticas e doutrinas errôneas dentro das igrejas. Paulo abordava questões específicas de cada comunidade, oferecendo orientação teológica e prática. É importante, né? Você, quando for estudar essas cartas, qualquer carta do Novo Testamento, procure um comentário, né, para ver o contexto, ver as heresias, os problemas, porque cada comunidade tinha um problema específico, tinha uma dificuldade específica, né? Os problemas nem sempre eram os mesmos, nem sempre os problemas de perseguição eram do Império Romano, às vezes eram dos judeus, né? Então, é bem legal saber o que cada carta, né, o que cada igreja passava, né? Isso ajuda a esclarecer alguns detalhes importantes. Principais temas teológicos das cartas da prisão de maneira geral. Um dos temas centrais das cartas da prisão é a unidade em Cristo. Paulo enfatiza que todos os crentes, independente da sua origem étnica ou social, são um em Cristo. Esse tema é particularmente evidente em Efésios, onde Paulo fala sobre a unidade do Espírito e a unidade da fé. Então, unidade do Espírito e unidade da fé em Cristo. Não é concordar a mesma coisa, não é ter o mesmo tipo de pensamento, mas é ter como centro, né, de tudo a pessoa de Cristo. E isso, gente, é muito legal, né? É algo que, infelizmente, as igrejas, ao longo dos anos, foram perdendo e hoje também perdemos muito. Nós, por exemplo, nós estamos aqui. Nós somos irmãos e irmãs. Por que a gente é irmão e irmã? Porque nós somos um em Cristo. Então, essa unidade
que deve ser a nossa força, né? E a pessoa de Cristo que tem que ser o nosso foco. Isso era até um tema da reforma, né? Só Cristo. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente vê que o foco mudou. Já existiam em outros tempos mudanças de foco, mas hoje, com as redes sociais, os púlpitos viraram espaços de autoajuda. Cristo perdeu o espaço. As mensagens são usadas para propagar valores de autoajuda. Estou dizendo que autoajuda é ruim, mas isso não é o centro da mensagem do Novo Testamento. O centro da mensagem da igreja tem que ser a pessoa de Cristo. Não pode ser uma mensagem voltada para o homem, mas tem que ser uma mensagem que aponte para Cristo. E Paulo bate muito nisso. Então veja que esse não é um problema de hoje. Já no primeiro século, as igrejas enfrentavam essa dificuldade. Por isso que Paulo vai enfatizar essa questão da unidade em Cristo. Ai, que mudou aqui. Vamos lá. Unidade de Cristo, certo? Falamos agora. Supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo é outro tema recorrente. Em Colossenses, Paulo descreve Cristo como a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, destacando a preeminência sobre todas as coisas. Por que a ênfase na supremacia de Cristo? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos conceder a salvação. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nenhum outro ritual. Eu não preciso fazer mais nada. O que Cristo fez na cruz já foi suficiente. Um esclarecimento sobre esse termo primogênito, né? Primogênito não é que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas a ideia aqui, né, o termo grego vai dar essa ideia, que Jesus é um modelo. Então, ele é um modelo a ser seguido. Então, ele é o primeiro, ele é o modelo primeiro da criação. Então, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, né? Então, que aí muita gente às vezes alega que o texto bíblico está dizendo que Jesus é o primogênito que foi criado primeiro. Não cremos que Jesus foi criado, cremos que Jesus é Deus, né? Então, ele não foi criado, nem gerado, Jesus é Deus, ponto. Ah, como é que se dá isso? Não sei, a Trindade é um mistério, né? Ponto, é isso aí. Então, ele não é criado, ele é o modelo primeiro, ele é o primeiro exemplo. Essa seria a ideia. Outra questão é a vida prática, né? Paulo também oferece instruções práticas sobre como viver uma vida cristã. Ele aborda temas como humildade, amor, perdão, serviço, encorajando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Sofrimento e perseverança. Sofrimento e a perseverança são temas importantes nas cartas de Paulo. Paulo usa sua própria experiência de prisão para encorajar os crentes a perseverarem na fé, mesmo em meio às tribulações. Estão lembrando, né? Tribulações têm a ver com essa dificuldade de viver o evangelho numa sociedade não cristã. Concluindo, as cartas da prisão são uma fonte rica de ensinamentos teológicos e práticos para os cristãos. Elas oferecem uma visão profunda sobre a fé, a unidade em Cristo, a supremacia de Cristo e a vida cristã prática, apesar das teorias alternativas sobre sua autoria, essas cartas continuam a ser um pilar fundamental da teologia cristã. Então, ó, isso aqui é igual na aula anterior, né? Eu vou mandar para vocês, deem uma lida no texto e aí respondam essa pergunta. Então, assim, de maneira geral, os temas trabalhados nessas cartas da prisão são temas de encorajamento, né? de fortalecimento. Então, a tribulação cristã, que é fruto do testemunho cristão, ela
não é motivo para largarmos a fé, né? Então, o cristão que passa por problemas, por ser cristão, é fruto de que ele está dando bom testemunho, né? Então, você trabalha num lugar onde todo mundo é desonesto, aí você é honesto e demitido. Isso é tribulação. Você faz parte de um grupo lá, tem um grupo de pessoas da família, né, ou de conhecidos, todo mundo é fofoqueiro e você não é. E aí você fica afastado, né? Não te convidam para as festas porque você não faz o que todo mundo faz. Então, tribulação. Então tem a ver com isso. Não é o crente chato, que tem crente que é chato, ninguém quer ficar perto. Aí não é isso, né? Aí é a pessoa que é chato, que tem crente que é uma mala sem alça, ninguém aguenta, né? Mas é essa questão do testemunho, né? O sofrimento derivado do testemunho cristão na sociedade não cristã. Então, gente, é isso. Em termos de conteúdo hoje, seria isso aí para passar para vocês. Tem esse exercício aí que eu vou mandar daqui a pouco. Façam e me mandam. Dúvidas, perguntas, reclamações? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Não, para mim tá tranquilo. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco eu mando aí o texto para vocês com a atividade. E aí a gente vai seguindo aí com os conteúdos. Valeu? Valeu, cara. Ok. Boa noite. Boa Valeu, noite. obrigado. Bom fim de semana a Valeu, todos. gente. Boa noite. Bom descanso aí para Boa todos. noite. Igualmente. Obrigada. Boa noite.